Boa noite, Gustavo. Nossa, tá frio. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Sim, nós vamos prosseguir, né? Vimos a influência de Platão e de Santo Agostinho no Jung, e hoje nós vamos ver um pouco da influência de Nietzsche, que não é muita, né? Eu escrevi um artigo sobre o messianismo milenarista brasileiro e o mito do eterno retorno. No pensamento de Nietzsche, aquilo que é essencialmente humano tende a se repetir. Assim, uma coisa bem simples, não é? Aquilo que é essencialmente humano tende a se repetir. Isto é, os afetos, os sentimentos, as experiências, as vivências, elas tendem a se repetir em todas as gerações. Quando a gente observa o desenvolvimento de crianças, né, até a fase adulta, a gente observa, por exemplo, que algumas fases realmente se repetem, como a fase dos porquês. Não sei se vocês lembram, né? Mas fica até chato, porque a criança fica: por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Embora o ponto de vista do Nietzsche fosse puramente filosófico, ele abriu o caminho para que o Jung pudesse pensar no curso do desenvolvimento humano como sendo também um desenvolvimento em que as experiências não só se repete, mas a grande maioria dessas experiências são comuns à espécie humana. Então, o que de certa forma pode ser assustador, né? Como pode ser tranquilizador. Por exemplo, quando uma mulher tem que enfrentar ou passar pelo que eu considero muito mais um ritual, passar pelo ritual da gravidez e do parto. É assustador até que ela toma consciência que as mulheres da sua família, as suas ancestrais,
a grande maioria, quase que a totalidade, passou por essa experiência de forma natural. Embora dolorosa, embora os riscos todos que tem, embora tudo aquilo que vem junto com o parto, com a gravidez e com o parto, mas o fato de que a mulher, as mulheres ancestrais passaram por aquela experiência, tira aquela mulher que tem que viver aquela experiência da solidão. A solidão do medo, da ansiedade, da angústia, do sofrimento. Isso é verdadeiro para quase a totalidade das mulheres. Como toda regra em psicologia tem exceção, e essa é a regra que não tem exceção na psicologia, é que toda regra tem exceção, né? Tem mulheres que não passam por esse ritual, que desenvolvem, desenvolvem a psicose puerperal ou depressão pós-parto. Mas são exceções. A grande maioria das mulheres se tranquilizam sabendo que as mães, as avós, as bisas, enfim, tataravós passaram de forma natural por essa experiência. O que também cria, e aí aqui talvez seja uma crítica minha a Jung, né? Jung tinha a ilusão de que todas as experiências humanas eram compartilhadas. Isso, de certa forma, ele vai tirar também do pensamento do mito do eterno retorno do Nietzsche. Eu tenho dificuldade para aceitar esse postulado, porque eu acho que há um esforço muito grande da pessoa humana de tentar compreender, não é, o sentimento, o afeto, a dor e até mesmo o prazer do outro. Mas eu tenho dificuldade de pensar que aquilo que o outro sente é muito parecido ou muito semelhante com o que eu sinto. E Jung achava que era tudo comum, né? Como assim, entre as pessoas, como se entre as pessoas humanas houvesse uma grande interseção. Eu acho que há, não tem como negar, porque senão nós não teríamos como desenvolver empatia, né? Mas eu acho que muitas vezes algumas experiências são absolutamente pessoais. Uma pessoa que trabalhou com isso, né, que eu admiro muito, já citei aqui, o Oliver Sacks. O Oliver Sacks, ele tornou-se famoso no mundo inteiro exatamente estudando casos clínicos que são absolutamente particulares, que não têm semelhança em nenhum aspecto da psicopatologia, nem na geral, nem na especial. Como eu faço das outras vezes, né? Eu lanço essas ideias aqui, às vezes até algumas provocativas, né? Porque eu gosto também que vocês participem desse tipo de debate, né? Então, o mito do eterno retorno abre o caminho para o compartilhamento das experiências comuns da espécie humana. Agora, a gente percebe também que as mesmas questões que uma geração tem, é, o, o, isso eu percebi, por exemplo, dando aula, eu dei aula, eu tive o grande privilégio de dar, na mesma época, aula na graduação, no mestrado e no doutorado em teologia e psicologia. E aí você percebe que realmente as perguntas, as questões, as angústias que se traduzem em perguntas
são as mesmas geração após geração. Elas não se modificam muito. Por isso que, para mim, depois de 40 anos dando aula na graduação, na pós também, no mestrado, doutorado, se tornou cansativo, porque eu já, de certa forma, não tinha que fazer esforço nenhum para responder as mesmas questões que vão se repetindo geração após geração. Mais alguém aqui já observou isso? Ou isso é também uma fantasia minha? Professor, eu observei, mas nos 12, 10 anos aí que eu dou aula, por enquanto, ainda continua agradável responder as mesmas perguntas. Agora você pensa daqui a 3 décadas. Mas a pergunta que ele fez lá naquele livro lá, o Gaia Ciência, é justamente essa, né? Ele pergunta para você que se sua vida ficasse repetindo eternamente para todo sempre, se isso é um pesadelo ou se isso é um alívio. Se for um alívio, parabéns, você não é um niilista. Se for um pesadelo que a sua vida vai se repetir para todo sempre, fudeu, né? Porque aí você foi pro inferno. Você não vai. Sua vida é a única que você tem, né? Eu acho que a repetição é o inferno mesmo, né? Assim, a repetição de tudo. Então dá para perceber que eles têm praticamente as mesmas perguntas em cada fase da vida, né? E o que vai diferenciar os jovens dos idosos como homens como eu na minha idade é que lá na juventude eu tinha perguntas e respostas. Agora eu só tenho perguntas. Eu desisti de ter resposta para qualquer coisa. Qualquer coisa realmente consistente, eu não tenho mais resposta. Eu não tenho mais essa pretensão de ter as respostas, né? Essa influência é muito interessante também, que ela vai mostrar que o desenvolvimento da personalidade em Jung, que é onde eu queria aprofundar um pouquinho hoje aqui, ela se dá de uma forma. Eu não diria que Freud escreveu sobre o desenvolvimento da personalidade, isso é forçar muito o Freud. O Freud ele cria uma, um conceito de personalidade, que a gente viu aqui, que é uma personalidade conflitual, não é? Que tem dificuldade de se estabelecer um equilíbrio, mas termina estabelecendo, né, entre lá o id, o ego e o superego. Mas quando Freud fala sobre o desenvolvimento da sexualidade, aquilo não é o desenvolvimento da personalidade, é o desenvolvimento da libido. Então, eu considero a teoria da personalidade de Freud um pouco mais restrita do que a teoria da personalidade em Jung. Uma das obras que eu mais citei ao longo da minha vida, de professor de psicologia analítica e de clínica junguiana, foi exatamente o desenvolvimento da personalidade. Porque Jung toma como modelo do desenvolvimento da personalidade, ele vai colocar ali alguns ingredientes. A primeira base que ele vai tomar, que a gente viu aqui fartamente, é a herança genética. E aí, olha só que interessante. Jung vai dizer que aquilo que os pais reprimem em si, os filhos tendem a viver na enésima potência. Se um pai ou uma mãe reprime um desejo profundo ou um instinto profundo, o filho vai manifestar esse desejo e esse estímulo, esse instinto, sem repressões. Isso eu já vi acontecer ao longo da minha vida de analista e de pessoa humana. Por outro lado, ele vai tomar como base para pensar o desenvolvimento da personalidade. Bom, voltando ainda. Então, quando a gente pensa na epigenética,
no Jung, a personalidade de uma criança, ou de um homem, ou de uma mulher, seria a personalidade e o temperamento. O caráter não, porque o caráter ele é estritamente pessoal. Mas a personalidade e o temperamento, pensando aqui em temperamento lá, em homenagem aos gregos, né, como sendo o equilíbrio emocional que você tem, ou desequilíbrio emocional que você tem. Então vamos lá. O que é a personalidade? É a totalidade daquilo que você é. O caráter. O caráter é a marca, é a sua digital como pessoa na vida, no universo. É a forma como você marca o universo e a vida. E o temperamento é o resultado da bioquímica do corpo e do cérebro, que dá, de certa e também da mente, que dá, de certa forma, equilíbrios ou desequilíbrios. E aí Jung vai dizer que a média Professor, desculpa te cortar. Qual palavra você utilizou para caráter? Perdão. eu falei, o caráter. Ele falou que é a digital da vida e do Isso, universo. a tua impressão digital na vida e no universo. Sim, Só que obrigado. eu perdi, professor, o que o senhor falou de temperamento. Vou voltar. Personalidade, a totalidade do ser, a totalidade do que você é. O temperamento. O temperamento é o resultado do equilíbrio que tem entre mente, cérebro e bioquímica do corpo, da mente e do cérebro. E o caráter é digital no universo. E aí, quando fala nesse temperamento e nessa personalidade, Jung vai dizer, e também na inteligência e nas habilidades, Jung vai dizer que os filhos são a média dos avós e não dos pais. Isso a gente, desde que eu li Jung lá atrás, eu venho observando isso. Professor, Oi. explica isso, por favor, de maneira assim, objetiva, né? Uhum, Porque quando a gente vai para, agora é minha área, pedagogia, né? Nós somos imitadores, né? uhum, Então, pensando nessa perspectiva da imitação, a gente entende que o reflexo comportamental dos filhos uhum, ele é constituído dentro do ambiente social paternal e maternal. uhum. Agora você acabou de dizer, né, que na concepção de Jung nós somos a projeção dos avós. Então, deixa eu entender direito Não, isso é a aí. média. Vamos lá. Vamos lá. Se Tá. a gente pegar a média, você 48% do nosso comportamento é epigenético, 52% é cultural. E ele vai Jung não tinha essas noções na época, então ele vai dizer assim, a média da forma como o sujeito se constitui no mundo, isso no ambiente natural, né? Claro, não é a média dos pais, é a média dos avós. É óbvio que muitos comportamentos das crianças são aprendidos, mas muitos eles já trazem com eles, né? Isso faz com que os filhos sejam muito diferentes. Professor, Professor, Pois eu não, tenho uma pergunta aqui eu, do tipo, se a criança não convive muito com os avós, como fica isso? não tem problema nenhum, porque ele pode ter um empobrecimento da questão cultural, mas a questão genética está lá, está lá. Então, E muitos. Oi? as memórias, né, que não são necessariamente memórias suas. Por exemplo, eu não conheci o meu avô, mas o meu pai Exato. fala com frequência do meu avô que eu pareço que eu consigo imaginá-lo na minha cabeça. E ele fala não quem era meu avô, ele fala pela voz do filho, né? Ele fala como quem é filho daquele homem.
Então ele conta pela experiência dele. E eu não sei nem quem é meu avô, não tenho foto, tenho nada. Mas o meu avô, ele imprime muita coisa em mim, assim. Sim, o seu avô imprime muita coisa, mesmo que você não conviva com ele. Esse é o ponto que Nem fascina. conheço. Esse é o ponto que fascina quando você estuda Jung, né? Esse ponto fascina, que quando você estuda, né, você vai ver muita coisa, enfim. Mas eu acho que isso, de certa forma, quebra um pouco o determinismo cultural e impõe, de certa forma, um determinismo genético, né? Professor, Pois não. por favor, eu peço até desculpas pela minha dúvida, mas Não, é uma mas questão olha, de veja bem, compreensão mesmo, tá? aqui, quanto mais a gente ampliar o debate, discordar, mais aprofunda, não fique tranquila. Tá, mas adianto, peço desculpas pela minha questão, mas é que eu tô com dificuldade de entender o tema central da aula. Eu não tô conseguindo seguir o raciocínio. Isso, o tema central da aula foi, como introdução, a influência do Nietzsche na concepção de personalidade em Jung. Aí eu comecei falando, olha, o Nietzsche diz que tudo se repete. Aqui até o Gustavo trouxe aqui uma questão nietzscheriana da Gaia Ciência, né? Se vai ser uma repetição eterna. O que se repete? Se repete os afetos, as emoções, as experiências, as questões que a gente coloca diante da vida. Elas não são novas. Parece a gente vive cada questão dessa como inédita e absolutamente nossa. Mas a pergunta, por exemplo, de onde eu vim para onde eu vou, parece que é uma pergunta arquetípica, não é? A pergunta sobre a vida depois da morte é arquetípica, né? Enfim, e aí Jung, a partir dessa influência, ele vai construir um conceito de desenvolvimento da personalidade que se baseia na repetição de ciclos e de experiências humanas. E aí eu introduzi aqui a base dessa personalidade nossa é a média dos avós. Então, assim, não tem como alguém, de certa forma, é único, mas não é tão único, porque compartilha experiências com outras pessoas e, às vezes, compartilha, por exemplo, com os avós, habilidade de inteligência, de memória e alguns vícios e alguns defeitos também. Não sei se ajudei. Professor, eu, por exemplo, da minha avó, você Marina, falando aí, eu fico Marina, buscando. deixa eu concluir. Ajudei ou piorei, Marina? Sou eu, professor Daisy. Deise, desculpe. Eu acho que ajudou um pouco. Eu tenho uma forma de aprendizado que é um pouco tradicional, sabe? Aula, tema, seguido, direto, algo para ler junto, uma imagem, e aí a Tá. minha assimilação vai por todas as vias. Quando é uma aula assim, um pouco aberta, né, com perguntas dentro da aula e reflexões, eu me perco toda. Tá, isso eu compreendo. Obrigada. Tá. Alguém ia falar? Sou eu, professor. Então, Uhum. o senhor está falando aí, eu fico pensando, mas que eu posso ter puxado, né? Meu avô eu conheci ele pouco, né? Então, não sei muito dele, do meu avô do lado da minha mãe. Mas eu puxei muito pro lado da minha avó, a questão, por exemplo, assim, ela era muito incomodada, não gostava de incomodar e tal, e eu acho que esse traço de personalidade eu puxei da minha avó. Eu não gosto muito de incomodar as pessoas, de ficar usando, sabe, assim. Sim, quando a gente colocando uma questão mais aqui prática, né? Por isso que dentro, isso eu já falei para vocês, não sei se aqui ou na supervisão, por isso que para o analista junguiano é muito importante saber a história da vida dos ancestrais desta pessoa. É muito importante.
E Quem acaba que a foram os gente avós? acaba sendo Oi? uma construção diferente dos nossos avós, porque a gente, às vezes, herda traços de um lado e de outro, né? Sim, é por isso que ele fala que é a média, não dá para ser a repetição de uma pessoa, não é? Acho que isso amplia muitas possibilidades. Mas daí, quando você senta na prática, qual é o efeito prático de compreender isso? Quem foram seus avós, quem são suas avós e seus pais. Antes de você propriamente responsabilizar aquele sujeito por tudo que ele é, não é? Que tem uma ideia assim hoje na nossa cultura, não, você é quem você quer ser. Eu acho isso complicado, né? As pessoas até que lutam para ser quem elas querem ser, e o ideal é que se afastem cada vez mais dos modelos parentais, mas quando você chega aos 40 anos, ainda somos e vivemos como nossos pais. Só um detalhe, né? Porque aí eu Ou vou não? puxar um pouquinho para minha linguagem mais teológica, né? A ideia de vida pós-morte, né? Ela é neotestamentária, nessa perspectiva mais greco-romana, né? Sim, Dentro da perspectiva do judaísmo, eu não vou dizer nem do judaísmo cristão, mas do judaísmo, a ideia de eternidade tem a ver com continuidade do nome. Os gregos também tinham isso muito forte, né? Então, a questão da história, ou seja, da continuidade do nome, que na verdade é a continuidade da cultura familiar, né? Então é interessante porque você está falando, porque assim, dentro dessa perspectiva, nós somos eternos desde que carreguemos herança. E aí faz todo sentido com a ideia agora, né, da neurociência, da epigenética, ou seja, a nossa eternidade está constituída na nossa raiz primária, ou seja, de onde a gente veio. E ela vai dar sequência após a nossa morte também, né? sim. Então veja bem. Aí, dentro deste modelo junguiano de personalidade, ele vai usar o ciclo do Sol, o nascimento, né? Que é quando o bebê nasce, o auge do Sol, que é o meio-dia, que corresponde à plenitude da vida, e o entardecer e o anoitecer, que é exatamente. E aí se renova o ciclo para quem tem nos seus descendentes, enfim, não é? Esse é o modelo que ele vai utilizar para o desenvolvimento da personalidade. E aí você vai ver, aí eu vou falar aqui agora, talvez agora fique melhor para Daisy entender. Ele vai dizer assim, agora eu vou colocar aqui uma questão didática. Você tem a filogênese, que é o desenvolvimento da espécie, filogenético. Então, você tem a filogênese, que é o desenvolvimento da espécie humana. Desde os primeiros homens, né, as primeiras mulheres, vamos lá, se a gente pegar assim, desde o casal primordial que deu origem à humanidade em algum lugar do mundo ou do universo. Essa longa história da humanidade, que é uma longa história, né? Bom, se alguém disser assim, mas só tem 100 mil anos, é longa, né? Para nós, para quem não vive, para quem vive em média 100 anos, sendo muito generoso com a idade, né? 100 mil anos é muita coisa. Ele vai dizer, a longa história da humanidade vai se repetir na curta história do indivíduo. E a Então gente vamos lá. nota isso.
através da história que está se repetindo, né, professor? Porque repete, 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 né? Através É, dessas histórias bíblicas, da história da humanidade, né? sim, mas olha, vamos pensar de novo. A longa história da humanidade se repete na curta história do sujeito. Aí, quando a gente pega, vamos pensar, a longa história da humanidade, a curta história do sujeito. Parece que realmente a humanidade viveu muito tempo em um outro estado de consciência, que não é esse estado que nós temos hoje, que corresponderia exatamente à primeira infância. A criança, dizendo a tua, fala. Não, uma coisa, duas coisas assim, né? Uma coisa que a Laura falou que eu achei interessante, mas eu acho que no Velho Testamento também os fariseus, eles já acreditavam em vida após a morte, enquanto os saduceus não. E justamente era esse debate entre essas duas. Não no Velho. Isso já é neotestamentário. Isso Sim, é no Novo. No Antigo Testamento não existe essa ideia, né, de vida após morte, dessa maneira como nós entendemos hoje, né? Inclusive, essa é uma crise, né, teológica entre os próprios judeus. Mas, enfim, é uma outra discussão. bater esse Mas vamos, assunto aqui. Mas o que eu mas queria ficar é porque em cima disso tem uma cultura que eu estudo bastante, que é a cultura Rastafari, e a espiritualidade consiste basicamente em um retorno à África, entende? E isso significa um retorno, antes de tudo, à Etiópia. E, e que a gente entende como um solo sagrado, entende? É, se espiritualizar, por mais que você faça parte da diáspora, e você esteja longe da África, em algum momento vai ter que passar por voltar para a África, seja fisicamente ou espiritualmente. E voltar para a África é voltar para a Etiópia também. E eu queria fazer a última aspas, que no meu ponto de vista, eu acho que até isso está na salvação da alma do povo preto, mas também do homem branco, porque ele também veio da Etiópia, né? Porque toda espécie humana veio dali. Então, para mim, a espiritualidade consiste em voltar sempre para a África, assim, independente de qualquer. Acho que tem muito a ver, assim, essas coisas. vamos pegar, além disso que você estava falando, vamos pegar exemplos concretos da personalidade, do desenvolvimento do bebê. Então, vamos lá. Há um consenso de que a vida emergiu da água. Nós somos gerados aonde? O bebê no ventre materno ele está onde? Mergulhado onde? No líquido amniótico. No líquido amniótico. Aí, a primeira fase do pensamento infantil, né, que o Jean Piaget chamava de operacional, pré-operacional e operacional concreto, vai corresponder exatamente à fase mítica dos gregos. Se você pensar em como os gregos viam os deuses no Olimpo, que eles achavam que realmente os deuses moravam no Olimpo, assim como os judeus, na mesma época, pensam que Yahvé mora no Monte Sinai. Se você disser que para uma criança nessa idade que Deus mora no monte, ele não vai questionar. Deus está lá no monte. Então, a estrutura de pensamento da criança corresponde exatamente à estrutura mítica de pensamento dos povos do mundo antigo. Nesta fase, nesta fase, o pensamento é concreto. Então, se uma criança disser que tem um monstro debaixo da cama, não adianta a mãe dizer que não tem, porque ele realmente acredita que tem. Que tem um bicho no armário, a criança acredita que tem. E aí você vai ter, por exemplo, todo aquele período que o homem tem de medo da natureza, que vai corresponder exatamente ao surgimento
desse pensamento mítico, que é uma tentativa de domar o medo que ele tem da natureza, a criança vai atravessar uma fase que corresponde ao terror noturno, ao medo que a criança tem da própria natureza. Que aí ele começa a imaginar que tem algum monstro, algum bicho, enfim. Neste momento também, a gente vai ver, por exemplo, as crianças deslumbradas com o fogo. É tanto que no Brasil tiveram que colocar uma lei, embora ninguém cumpra, impedindo a venda do álcool de 90 e acima de, na verdade, acima era para vender, era para impedir acima de 40%. A primeira lei vem assim, depois eles reduzem para 70%, e no final você termina comprando álcool de 92, 94, enfim. Porque a obsessão, o deslumbramento pelo fogo é tão grande que no Brasil, entre 4 e 7 anos, mais ou menos 1 milhão de crianças se queimam com álcool por ano, tentando reviver a ideia de criar, de fazer fogo, né? E especialmente meninos adoram fogo, né? Eles ficam deslumbrados com a ideia de fazer fogo, de criar o fogo. Então você vê que vai tendo algumas coisas muito comuns com o desenvolvimento da espécie humana, né? Depois você vai ter, quando você chega nesta fase assim, que eu diria de absoluta consciência, vai corresponder, por exemplo, à descoberta da filosofia, das categorias filosóficas, do pensamento filosófico. Você vai tendo repetições em nós daquilo que é essencialmente repetições da história humana. Então, eu acho que nisso o Jung foi feliz porque todos os psicólogos pensaram na vida só como sendo do nascer do sol ao meio-dia. Todas as teorias da personalidade vão contemplar o desenvolvimento humano até a fase adulta. Jung foi o único psicólogo que escreveu uma teoria da personalidade que compreende da maturidade à velhice. Então, vai ter aí, vamos lá, se você pegar, o Freud escreveu sobre a personalidade só até a adolescência, né? Depois de Jung, o Erik Erikson escreveu sobre o desenvolvimento da vida adulta, mas o que escreveu mesmo sobre o desenvolvimento da vida adulta foi Jung. A personalidade, ela vai. E aí eu fico pensando, por exemplo, eu penso muito no impacto que tem, por exemplo, em que momento, não é, uma mulher e um homem alcançam essa plenitude da consciência que corresponde ao meio-dia da natureza. O Ao, professor, pois, porque o Jung teve influência dele ter atendido muitos pacientes da metanoia. E ele teve a crise, ele estava na metanoia, né? Quando ele teve a crise, que ele escreveu o livro vermelho. Acho sim, que isso eu despertou, quero que ele vocês, sim, eu quero que vocês me ajudem aqui. Em que momento, vamos lá, do desenvolvimento de uma mulher, ela está na plenitude da sua consciência de si mesma e do mundo? A professor, partir da terceira fase de vida no meu, dela, professor. é, A terceira também acho. fase, não a fase adulta, não, após os 40, 45. Acho que Isso, após os 40. É, perfeito. A passagem da primeira fase, porque Jung só tinha dividido em duas, né? Uhum. Naquela época não tinha Ah, ainda a noção da terceira idade. Então, ah, para aquele sim, é povo, isso. na época de Jung, só tinha a primeira e a segunda, que E o era professor, mas a primeira fase para Jung, ele considerava até quantos anos?
Na época dele era até 30, 35 anos, né? Hoje a gente coloca entre 40 e 45, né? Vai 10 anos a mais. E, curiosamente, esta fase que as mulheres naturalmente alcançam, aí aqui é uma observação puramente masculina, eu acho que nós homens temos dificuldade de chegar nesse momento de plenitude de consciência e de lucidez. Eu acho que quando os homens conseguem chegar, eles chegam mais tardiamente. A mulher chegou primeiro. Uhum. O homem, ele amadurece mais tardio, professor. Eu sempre notei isso. As mulheres mais cedo, os homens mais tarde. Tem uma diferença, às vezes de uns 5 anos ou mais um pouco. Também acredito nisso. É, Apesar Então, que não sei. no caso, a neurociência explica essa questão, professor? Não, não. Não explica, mas isso é visível, né? É Uhum. visível. E, novamente, Jung vai falar que quando você chega no auge da sua personalidade, do desenvolvimento pleno de você mesmo, seja homem, seja mulher, que você enxerga, e aí ele usa a seguinte metáfora também. Na primeira fase da vida, você leva a primeira fase da vida para subir até a montanha. Quando você sobe a montanha, você descobre que agora terá que descer a montanha. Aí se instala uma crise, que é a crise da passagem da primeira para a segunda metade da vida. Professor, Pois antes a não. pessoa só via céu e depois só fica vendo o chão, né? Ô, professor, mas eu acho que o momento mais legal disso, pelo menos para mim que posso visualizar mesmo, porque moro no vale, né? É quando você sobe na montanha, assim, mesmo que você veja que seja rápido, você pode olhar o horizonte assim durante alguns instantes. Isso aí já paga a subida, né? A gente tem que fazer uma trilha gigante, assim, já satisfaz. Aí eu adoro ver aquele vale lá, viu? É bonito demais o vale que você está falando. Mas aí, aqui, viu, Laura? Eu vou falar aqui para você que você vai achar interessante. O Capra, Fritjof Capra, ele diz que a diferença do teólogo mesmo, né? O sujeito que pensa Deus, a vida, sem preconceito, para o cientista, é que o cientista ele faz todo o esforço do mundo para subir até a montanha, achando que quando ele chega lá em cima, vai ter outra montanha para subir. E aí ele chega lá, o teólogo já está tomando chá, se preparando para descer. Então, então, porque na verdade o teólogo se preparou a vida inteira para descer e não para subir, não é? Vamos lá, Uhum. ele se prepara para aceitar com naturalidade Eu aí as acho que tribulações, a Deus vida, se. a morte. A gente, Eu dentro da sei eu sei teologia, que a aula de hoje está filosófica demais, mas vocês me perdoem. dentro da teologia, a gente costuma brincar, né? Que Deus se tornou mais divino quanto mais humano ele se fez, Exato. E eu acho que a né? gente se torna mais humano, né? Que aí, por que que se instala a crise, né? O sujeito chega no topo da vida e aí ele vê o horizonte, ele vê o horizonte, né? E eu tive o privilégio de conviver com homens e mulheres extraordinários, né? Eu sempre trago aqui alguns deles, assim. Eu convivi com Mendonça os últimos 10 anos da vida dele. Quando ele aposentou da Metodista, Mendonça foi um grande cientista da religião, o que criou a área de ciência da religião na América Latina. E quando eu fui orientando dele, quando ele aposentou lá com 70 anos, eu o contratei para trabalhar comigo. Eu era diretor lá da Teologia da Ciência da Religião do Mackenzie, eu contratei para trabalhar comigo.
E aí, na entrevista, ele falou assim: Mas você vai me contratar com 70 anos? Eu falei: Vou. Ele falou assim: Mas meu horizonte hoje está tão perto, né? Na época eu tinha 40 e poucos, 42, 43. Diferente de você, que o horizonte está tão longe, o meu está tão perto assim. Depois eu convivi 10 anos com ele, e aí todo ano ele dizia: Máspoli, o meu horizonte está cada vez mais perto, né? E ele não falava isso com medo, assustado, enfim, não tinha pânico, porque a velhice estava. Ele morreu com 80, acho que 81, 82 anos, trabalhou 12 anos comigo. Também, um antropólogo lá da. Contratei três figuras extraordinárias. João Batista Borges Pereira, um grande antropólogo, contratei com 70 anos. E Carlos Guilherme Mota, contratei com 70 anos também. E esses três homens, com 70 anos, eles tinham consciência da finitude, mas para eles era um processo natural. O João ainda está vivo, com quase 100, e o Carlos está vivo com quase 100 já, né? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não, porque esse negócio aí das montanhas, assim, né, que a gente está fazendo essa ideia, liga com o começo da aula, né, do eterno retorno, que é como se Isso, fosse. por isso que eu falei que a chave é o Nietzsche, porque as coisas vão se repetir. Assim como eles envelheceram, e os que tiverem aqui o privilégio de viver uma vida longa, também envelhecerão, né? E Também sem contar terão isso, a plenitude da consciência e também verão o teto ficar cada vez mais próximo, né? Para mim foi uma imagem fácil de compreender, porque eu morei 2 anos num navio e viajei por muitos lugares de navio, e não sei se alguém aqui já viajou de navio num cruzeiro, mas no alto mar, a ideia que você tem é que a terra é pequenininha e o horizonte está logo ali. Dá para ir a pé. No alto mar, a capacidade da gente ver se diminui. Aí a gente vê, é como se você tivesse uma grande abóbada celeste e aquele círculo de água e você ali navegando ali. É uma ilusão de ótica muito interessante de ver. Aí quando ele falou para mim, eu falei: Nossa, mas que consciência que esse homem tem da vida. Bom, mas aí se instala a crise, que é a crise depois mapeada por grandes psicólogos e psicólogas, que é chamada de crise da meia-idade ou crise da passagem da primeira para a segunda metade da vida. O que O ocorre neste. professor, Pois não. desculpa, por isso que tem aquela frase que a vida começa aos 40, e eu comecei a entender recentemente. É a questão das descobertas, das decisões, de saber mais o que quer e fazer sim o que quer. E aí Sim, muitos divórcios se dão nessa fase, a muitas, maioria deles. muitas rupturas. Aí Jung vai dizer: você nasce mergulhado nessa filogênese e mergulhado nos complexos afetivos da tribo e da família. E aí, segundo Jung, suas primeiras escolhas foram marcadas pelo desejo da família e da tribo. É aí onde você escolhe o parceiro, a parceira, muitas vezes a profissão, muitas vezes onde morar, muitas tal. Só que quando chega nessa fase aí da plenitude da consciência, que você vai, o que você faz? Você faz uma análise se essas escolhas que você fez eram suas mesmas e se você as validaria para a segunda metade da vida. E aí onde se instala a crise natural do desenvolvimento da vida adulta. E Jung já mapeou isso no desenvolvimento da personalidade. Pois E é, aí o sujeito. professor. É igual Oi? eu escolhi administração, né, no início lá da minha vida, porque eu também não tinha muita escolha, mas entre administração e pedagogia, eu falei, eu quero ser administradora porque eu me imaginava administrando uma empresa grande, ganhando dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Porque lá atrás a perspectiva era de melhorar de vida, de ganhar dinheiro, não sei o quê. Hoje a minha perspectiva já é outra, porque
Eu já vivi um monte de coisa e já tô. A minha, minha vontade é de voltar para a essência do ser, não do ter. Aí já está mudando tudo. Sim, e aí você revê tudo, você revê família, você avalia sua família de origem, embora você não possa escolher onde nascer, mas você avalia a família que você constituiu, você avalia parceiro, parceira, filhos, amigos, crenças religiosas, não é? E vocação ou carreira, ou negócio. E aí, Jung vai dizer assim: se esta avaliação for positiva, ou mais ou menos, né, a conta fica mais ou menos fechada, tudo bem. Agora, quando o saldo da avaliação é negativo, aí se instala a crise que só se resolve ou pela ruptura, ou pela, pela doença mesmo, né? O adoecimento pode ser uma saída, ou pela ressignificação. É tanto que, por causa da minha idade, hoje a minha clínica, o meu trabalho, né, eu faço trabalho também com mulheres de mentoria, e é uma clínica que eu chamo de clínica da transição da vida, relacionamento e carreira. E quando essas pessoas chegam, eu falo: olha, eu não trabalho com a ideia. A primeira coisa que eu faço é jogar um balde de água fria, né? Porque eu falo assim: olha, eu não aguento mais esse casamento, essa empresa, essa carreira. Depois eu vou já trazer aqui que é público, que são um grupo de mulheres e elas colocam as coisas no grupo, né? Eu falo: olha, eu não trabalho com a ideia de ruptura. Se você está pensando em romper, talvez eu não seja o terapeuta mais eficaz, porque eu trabalho com a ideia de integração. Porque seja lá o que você viveu, foi muito bom, deve ter sido maravilhoso, deve ter dado muito certo dentro daquilo que você era, das condições que você tinha, do que era possível para você escolher. Aí eu estou falando aqui, não vou falar de relacionamento, mas de carreira. Aí eu acompanho uma executiva já tem uns 3 anos, ou mais, acho que uns 4 anos. E ela está no grupo de mentoria. E ela veio para o grupo de mentoria porque ela veio trabalhar o quê? Ela está na mesma empresa e ela chegou no topo, era diretora. Dificilmente mulheres no Brasil, infelizmente, ascendem à presidência, não é? E por estar 20 anos lá e 20 anos no topo, ela queria literalmente chutar o balde. Não aguento mais, eu não aguento mais. Aí, com 50 anos, a raciocínio dela: é possível que. Eu vou falar de um homem também, né? É possível que é, dali para a rua e da rua para o esquecimento, e eu não sei o que fazer da vida. Aí eu fui e falei para ela: olha, eles devem. Eles confiam muito nela, né? Ela está lá há 20 anos. Aí eu falei: converse com o presidente sobre a sua insatisfação de estar fazendo as mesmas coisas, pelo menos há 10, porque ela acendeu rápido. E aí ela foi conversar. Ela coordenava o setor de inovação de uma mega empresa, né? Uma multinacional. Aí ele falou para ela: quer fazer uma experiência como diretora de RH? Você não tem nada a perder. O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que ela tentou fazer, passar a Não, experiência. não só ela tentou fazer, mas ela Acho que deu bom. Floresceu. Ela fez o Aham. quê? Ah, floresceu, sim. Ah, rejuvenesceu na vida, na carreira e tudo, porque são novos desafios, novas aprendizagens, novas coisas, novas coisas, novas coisas, novas coisas, né? Eu Isso vivi. daí condiz com o que nós falamos do mesmo dia. Tem filmes que abordam como um pesadelo, ou como um inferno da pessoa, a pessoa viver o mesmo dia, né? Igual, igual, igual. É, E eu aí vivi uma a situação assim rotina também. some.
eu vivi uma situação assim também com o executivo da Petrobras. Esse foi angustiante, porque durante 3 meses ele chegava e pagava a sessão e dormia 50 minutos. E eu me sentia o nitrato do cocô do cavalo do bandido, com todo respeito a vocês, porque eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? E na época eu estava fazendo análise e supervisão e coloquei para o meu supervisor, ele falou, o que você tem a ver com isso? Ele não paga, não chega na hora. E assim, gente, faltava 5 minutos para 50 minutos, ele acordava, se espreguiçava, ria, falou, doutor, adorei a sessão. E eu numa ansiedade, numa angústia, porque eu queria ajudar aquela pessoa, não é? E o meu supervisor falou, Maspoli, você fique lá. A sua obrigação é ficar junto dele, como a mãe ficaria do lado do filho que precisa dormir. O professor, eu acho que era o único lugar que esse homem conseguia dormir, ter paz, sem ninguém requisitar ele. Olha, eu E aí, trabalhei É 20 anos mesmo? na Petrobras, professor, no RH. aí ele chega e fala assim, ele estava nessa fase aí dos 45, 50 anos, ele chega um belo dia e fala assim, poxa, doutor, eu descansei. Esses 3 meses foram maravilhosos, eu descansei. Você sabe o que eu faço na Petrobras? Eu falei, não. Eu falei, eu sou o diretor que assina a qualidade das plataformas que vão para o alto mar. Você sabe o que é dormir e acordar com isso? Muitas explodem, as pessoas morrem, né? Isso é comum, é diário, né? É tão comum que nem sai na mídia, né? Porque aí ele falou, mas eu não quero mais isso. Então, aí eu levei para o meu supervisor, ele falou, Maspoli, esses 3 meses de sono, ele descansou para recuperar a energia dele, para tomar a decisão que ele precisa tomar. Eu falei, vou pedir demissão. Embora eu fosse bem mais jovem, mas por ter uma formação junguiana, eu falei para ele, olha, antes de pedir demissão, converse com o presidente da Petrobras, que ele tinha acesso ao presidente, né? Sente com ele e fala, olha, eu amo a Petrobras, eu amo meu trabalho, eu dei a minha contribuição, mas eu não quero mais assinar a plataforma porque é um peso muito grande assinar algo que eu sei que pode gerar danos para as pessoas, né? Embora tenha um selo de qualidade lá antes de chegar para ele, toda a inspeção, tudo tal, tal. E aí, depois dele vencer o medo e a insegurança, o presidente falou: você quer ir para onde? Realmente você deu uma grande contribuição, né? Todo mundo que aguenta o tempo que você aguentou. Vai ser difícil achar outro, mas eu acho que é justo você ficar na Petrobras em outro lugar mais leve. Então, esse momento aí da transição, muitas vezes ocorrem rupturas, né? Mas também, citando tanto a mulher como este homem, se eles não tomam nenhuma decisão, também não fazem o rito de passagem. Talvez adoeçam, deprimem, ficam amargurados, infelizes, insatisfeitos. Agora, o que isso tem a ver com o mito do eterno retorno? É que, com exceções, né, e tem muitas, mas parece que a média das pessoas passam por estas fases, por esses ritos de desenvolvimento, por essas passagens comuns da vida adulta. Não só da infantil. A infantil é mais fácil você perceber e mapear. Mas a adulta também, não é? Adulta também. Bom, eu terminei tentando dar uma aplicação prática para uma coisa bem filosófica, né? Eu vou abrir para uma pergunta só e aí a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos. É pena que eu não sei se Dei está lá, mas hoje eu vou dar uma aula com PPT,
que A é gente falar tem sobre. estágio agora, né, professor? Que É, pena. que pena, fica para outra. Alguma pergunta, gente? O professor, eu tenho. O senhor falou assim, por ser um analista junguiano, que não trabalha com ruptura quando a pessoa já chega decidida. Mas durante a análise, ela pode se decidir a fazer, a cometer certas rupturas, né? Inclusive de Sim, é quando chega. separação. Isso, e curiosamente, esse modelo, embora seja um junguiano, mas ele era usado pelo Freud. O Freud fazia, naquela época, a análise freudiana, junguiana, nunca passava de 6 meses, né? Não tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou como eu fiz, 12 anos. Era uma análise de 6 meses. O Freud dizia para a pessoa: olha, enquanto você não tiver superado os principais sintomas que te trouxeram até aqui, eu quero que você se comprometa que não vai tomar nenhuma decisão que possa se arrepender depois. Então havia um certo consenso de que entre Freud, Jung, né, e depois isso aconteceu com outros psicanalistas e analistas, de que não se deve decidir quando se está frágil, né, emocionalmente frágil. Né? Isso condiz quando faz aquelas imersões, inclusive na Petrobras eu fiz imersões 2 vezes em 4 dias, né? E você sai muito mexido, né? Tem até regressão, são exercícios fortes, assim. Eu fiz algumas dessas e eu acho um horror. No último dia eles falam, não tomem nenhuma decisão nos Mas eu próximos acho, eu meses de acho, separar eu do acho marido. um horror o que eles fazem nessas imersões, porque literalmente a imagem que eu criei numa dessas imersões é como se você sacudisse uma Coca-Cola É isso. e deixasse a tampa na Coca-Cola e dizer É o agora você. voo da águia que chamava na época. É isso mesmo. Agora você vai. Eu fiz algumas a convite, né? Fiz pelo menos 2 ou 3 do Desperte Seu Poder, do José Roberto Marx, e, e a impressão que dá é que ali, por não ter esse tempo todo, né, pode ser que não seja tão benéfico, né? Mas o que eu quero que vocês pensem para encerrar a aula é se faz sentido pensar no desenvolvimento humano como uma série de ciclos que passa de um para o outro, né? E vai passando até, enfim, uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal.